você pode aplaudir mais forte o Senhor Jesus. Diga: cria em mim, Senhor. Cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que presença é essa? Quem está sentindo a presença aí, dá um glória a Deus. Diga aleluia. Que presença majestosa. Por mim eu já ia embora, né? Pode se sentar no seu lugar. Não perca a sintonia dessa presença poderosa que está aqui nesse ambiente. Quero cumprimentar a todos que estão aqui, também os que estão no nosso canal do YouTube, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meu Deus, o céu desceu, hein, gente? Aleluia. Seu coração já foi impactado aí por essa presença? Amém. Então vamos agora também para uma parte muito importante desse culto, que é a palavra de Deus, amém? Você deseja ouvir a voz do Senhor? Ele já está falando desde a hora que a gente passou ali pelaquela porta. Desde o momento que você começou a se arrumar lá na sua casa, você já estava adorando ao Senhor. Portanto, não se distraia agora. Volte sua atenção para esse momento em que Jesus, através da palavra e do Espírito Santo, vai trazer algo para os nossos corações, amém? E eu quero já nesse primeiro momento pedir para que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Quero mandar um beijo para o meu pai e para minha mãe, que estão me assistindo lá de Belo Horizonte. Beijo, mãe, beijo, pai. A tecnologia tem essa bênção, né? Da gente se ver de longe. E eles estão aqui conosco através do nosso canal. Quem encontrou Lucas 24, diz amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Já já nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. E eu quero começar falando, né, que a gente já vem aí alguns dias refletindo a respeito da Páscoa. Quem tem pensado sobre isso, né? Desde sexta-feira, nós cristãos já começamos a reviver esses momentos da crucificação, das últimas semanas, das últimas horas de Jesus. E a Páscoa, meus irmãos, ela é a data mais importante para nós cristãos. A Páscoa marca a nossa história de uma forma muito profunda. E ela aponta para a obra redentora de Jesus. Ela aponta para o sacrifício de Jesus na cruz e a esmagadora vitória sobre a morte que nos trouxe vida. A Páscoa, portanto, ela é aquilo que ressuscita em nós todos os dias a vida que Deus tem para cada uma de nós, para cada um de nós. O apóstolo Paulo diz no 1 Coríntios 15, 57, um versículo que eu gosto muito de dizer, quando ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o seu aguilhão? E a Páscoa, ela recebeu esse nome porque Jesus morreu exatamente na data em que os judeus comemoravam todos os anos a Páscoa, que era a libertação deles do Egito. Ao final eu vou falar um pouco sobre isso. E eu quero chamar a sua atenção para o domingo, como um domingo como esse, sobre os acontecimentos daquele dia, que são registrados em todos os evangelhos, mas o capítulo 24 de Lucas, ele traz mais informações daquilo que eu quero meditar com os irmãos nessa noite e aquilo que Deus quer trazer ao seu coração. Então nós vamos aqui ler alguns versículos. Deixa eu só pegar meu óculos. Me empresta meu óculos aí, por favor. Curva a sua cabeça aí nesse momento. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Deixa a sua Bíblia aberta. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. E estamos aqui, ó Deus, embora cheios da manifestação do Seu poder, estamos desejosos de ouvir a Tua voz.
Fala conosco, Senhor, nessa hora. Derrama sobre os nossos corações, Senhor, o poder da ressurreição, que possamos sair daqui, Deus, renovados, restaurados e esperando a volta do Senhor Jesus. É o que nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ler aqui alguns versículos, não será todo o capítulo, mas farei menção dos versículos que estou lendo, e a minha versão é a NVI. E o capítulo começa assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Versículo 9. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Versículo 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles quando partia o pão. Amém? Esse foi o domingo dos discípulos. E eu quero falar um pouco hoje sobre os reflexos da ressurreição na vida de um discípulo. Enquanto eu vinha para cá, eu vi uma publicação no Instagram que dizia a seguinte frase: para mostrar que ele está vivo, não aponte apenas para o sepulcro vazio, mas para uma vida cheia da presença do Eterno. Amamos essa frase: o sepulcro está vazio, mas o trono não. Mas eu quero iniciar essa palavra perguntando para você: quais são as evidências da ressurreição de Jesus na sua vida? Temos discípulos aqui nessa noite? A Bíblia conta que naquele dia, o domingo, as mulheres acordaram muito cedo. Num texto paralelo, no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que era madrugada, talvez ainda escuro, quando elas saem e vão em direção ao túmulo, e no caminho elas conversam preocupadas quem ia remover aquela pedra tão pesada. Elas levavam algumas essências aromáticas. As mulheres chegam no túmulo, amém, voltou, glória a Deus. Elas chegam no túmulo e a pedra estava removida. Elas conversam ali com o homem, a Bíblia diz, com uma aparência de vestimentas que brilhava como a luz do sol.
E ele pergunta para elas, porque procura entre os mortos quem vivo está. Não se distraia, amém? Preste atenção. E então elas recebem a notícia de que Jesus havia ressuscitado e voltam rapidamente aonde estavam reunidos os 11 e mais outros discípulos. É muito importante nós lembrarmos que não eram somente 11, 12 discípulos, mas existiam muitos discípulos naquela época. Ali naquele lugar onde eles estavam fechados, tinha os 11 e outros mais. Elas contam a notícia, mas a Bíblia diz que elas não recebem muito crédito. Apesar que Pedro vai até o túmulo para constatar o que aquelas mulheres haviam falado. Ele fica impressionado, assim como aquelas mulheres. E a Bíblia diz que mais tarde, diga mais tarde, num outro lugar completamente diferente, iam caminhando 2 discípulos de Jesus. Naquele mesmo dia, eu pensei inúmeras vezes que hora será que era aquilo, mas a Bíblia não diz a hora que era, mas era mais tarde. Longe daquele grupo que estava reunido, longe de todos aqueles acontecimentos, 2 discípulos estavam voltando para casa. Eles tinham desistido. Eles não acreditavam em tudo o que tinham ouvido, assim como aqueles que estavam ali reunidos. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, era aproximadamente 11, 12 quilômetros, eles conversavam entre si sobre todos aqueles acontecimentos. Naqueles dias, tudo foi muito impactante na vida dos discípulos. Todos aqueles acontecimentos, os últimos momentos com Jesus. E eu creio ali, naquele momento em que eles desistem e resolvem voltar para Emaús, o coração deles estava profundamente triste. Mas a Bíblia diz que no meio dessa caminhada, Jesus põe-se a caminhar com eles. E talvez você ache isso muito estranho, mas isso era muito comum naquela época. Os peregrinos pegarem longas caminhadas. Eu me lembro quando eu era muito criança. Quando eu viajava para o interior, para a casa dos meus avós, era muito comum a gente andar muitas horas para ir até o centro da cidade. Então eu imagino ainda naquela época. E os peregrinos tomavam o caminho e caminhavam durante muito tempo. Nesse caso, talvez umas 3 horas. Porque era uma caminhada lenta. Era uma caminhada de dor. Eles nem tinham pressa de voltar para casa. Eles estavam entristecidos, decepcionados, frustrados, quem sabe até deprimidos. E os passos eram lentos, cabisbaixos e muito tristes. Eles não reconhecem Jesus quando Jesus põe-se a caminhar com eles. E a Bíblia também não diz porque eles não reconhecem. Eu creio que o próprio Deus impediu de que eles reconhecessem Jesus naquele momento. E Jesus pergunta para eles o motivo, ou o que eles estavam conversando. Sobre o que eles estavam falando. Essa pergunta para eles foi algo tão assustador, que a Bíblia diz que eles param. E olham para Jesus e perguntam: será que você é a única pessoa que não sabe do que está acontecendo aqui? Como se eles perguntassem: caiu de paraquedas? O que está acontecendo? Todo mundo sabia. Mal sabia eles que estavam falando para o próprio Jesus o que havia acontecido. E Jesus disse: não, o quê? E então eles contam sobre Jesus, que era poderoso, que eles achavam que Jesus haveria de redimir Israel. E falam ali: nós esperávamos, eles se sentiram frustrados. E a grande verdade é que havia ali uma esperança também política. Eles estavam debaixo de muita escravidão, de uma liderança com a qual eles não concordavam. Então eles esperavam que Jesus ia assumir tudo, tanto que eles já discutiam suas posições, quem ia ficar de um lado, quem ia fazer o quê.
E havia uma esperança política no coração daqueles discípulos. Eles não podiam compreender que quando Jesus falava do reino, Ele estava falando de um reino eterno. Ele estava falando de algo vindouro. Assim como eu e você não conseguimos perceber que todas as coisas ao nosso redor fazem parte de um plano maior. E muitas vezes somos levados pela tristeza, pela angústia, e nos esquecemos que a palavra nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, que haveria sim pestes, doenças, terremotos. E muitas vezes a gente se agarra na vida, nesse sofrimento, nessa dor, e nos esquecemos que é lá na eternidade que nós vamos viver esse reino que também os discípulos de Emaús esperavam. E Jesus conversa com aqueles discípulos no caminho, quem sabe aí umas 3 horas e meia, eu não sei se nós conseguiríamos ouvir um sermão de 3 horas, porque Jesus estava pregando a palavra para eles. E Jesus disse: meu Deus, vocês não conseguem entender? E começa a lembrá-los desde Moisés, de tudo aquilo que haveria de acontecer para que se cumprisse o que estava nas Escrituras. E a Bíblia diz que eles continuam a caminhar, e quando eles estão chegando em casa, Jesus fez como se fosse passar direto, e eles fazem um convite para Jesus e diz: fica conosco, já se faz tarde. E isso também era comum naquela época, os peregrinos pernoitarem na casa das pessoas, havia os perigos das estradas, e Jesus aceita o convite daqueles discípulos, e entra para dentro da casa deles. Eu creio, não sei se foi a esposa deles que preparou o lanche, ou se foi eles mesmos, mas ali num determinado momento, quando eles sentam para comer à mesa, quando Jesus parte um pão, os olhos daqueles discípulos são abertos, e eles reconhecem Jesus. No mesmo instante em que eles reconhecem Jesus, a Bíblia diz que Jesus desaparece na presença deles, e eles começam a falar: não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco? Seu coração ardia enquanto você cantava os louvores nessa noite? Seu coração arde enquanto você ouve essa palavra? Seu coração arde enquanto você lê a palavra? E a Bíblia diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém, para junto dos outros discípulos, para contar-lhes tudo que lhes havia acontecido. E é nessa história aqui que eu quero destacar nessa noite algumas evidências da ressurreição de Jesus na vida de um discípulo. Não basta dizer que o túmulo está vazio. É preciso ver em mim, é preciso ver em você as evidências da ressurreição de Cristo. E embora esses discípulos estivessem lá desgarrados, sozinhos pelo caminho, já desistido, algo que me chama muita atenção é que Jesus se importava com eles. Jesus, depois de ressuscitado, vai e põe-se a caminhar com eles. E eu quero destacar aqui 3 evidências na vida desses discípulos que me chamam muito a atenção e que devem ser evidências na minha e na sua vida também. E talvez você vai pensar: é o falar em línguas, é o discernimento do Espírito, é algo poderoso, grandioso. E eu quero te dizer, é muito mais simples do que você imagina, mas tem faltado na nossa vida nesses dias. Um diálogo, um convite e uma mudança radical de vida. Você pode repetir isso? Um diálogo, um convite e uma mudança radical de vida. Mais uma vez, um diálogo, um convite e uma mudança radical de vida. Eles começam com um diálogo. E pode parecer algo muito simples, mas tem algo que está
escasso nesses dias é o diálogo. Fora de muitas casas, maridos que não conversam com suas esposas, esposas que não conversam com seus maridos, pais que não conversam com seus filhos. Há quem diga que a internet afastou quem está perto e aproximou quem está longe. Ainda assim, o diálogo é algo em extinção. E se não conversamos uns com os outros, que vemos, quem dirá com Deus que não vemos? O diálogo é uma evidência forte na vida de um discípulo. Um diálogo transparente. Um diálogo que revela o que há no nosso coração. Um diálogo que não esconde, não é com uma máscara. Um diálogo que vai dizer e vai permitir o tratar de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus pergunta para aqueles discípulos sobre o que eles estavam conversando, ali já começa um processo de ressurreição interior neles, porque eles já estavam mortos. Eles já tinham desistido de tudo. Eles já estavam indo para casa. Eles não tinham acreditado, inclusive no diálogo, eles dizem: é verdade que as mulheres foram no túmulo e viram que Jesus não estava lá. É verdade que Pedro também foi lá, mas eles não acreditavam. A verdade é essa. E eles são sinceros em dizer tudo isso para Jesus. Sabe o que tem faltado na vida dos discípulos? Diálogos íntimos e verdadeiros. Temos sido muito superficiais nos nossos diálogos. E acredite, quem é superficial no diálogo um com o outro, é superficial com Deus também. Quem é superficial no seu dia a dia, eu falo isso com muita tristeza, mas quantos de nós vestimos a nossa capa de santidade, cumprimos esse protocolo dos domingos, sorrimos cordialmente uns para os outros, mas não temos coragem de abrir o nosso coração, de falarmos das nossas fragilidades, dos nossos pecados, de dizer: olha, eu não acredito mesmo, eu preciso de ajuda. Mas nós preferimos manter as aparências. Tem uma frase aí que eu esqueci, que fala que a gente se preocupa muito com a nossa, o nosso, não é o nosso testemunho de vida, reputação. Queremos manter a imagem, então nós preferimos manter distância. E uma das evidências mais fortes na vida de um discípulo a respeito da ressurreição se chama diálogo. Como tem sido os seus diálogos? Eu não estou dizendo que você tem que abrir a sua vida para todo mundo, não. Até porque nós precisamos saber para quem que a gente fala as coisas, não é verdade? A gente não vai sair por aí contando a nossa vida para todo mundo. A Bíblia conta lá no livro de 2 Reis, que a Sulamita perde o seu filho e ela vai ao encontro do profeta, deixa o filho morto em casa. O profeta avista ela de longe e manda Geazi, o seu servo, ir ao encontro dela e fazer as seguintes perguntas: está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu filho? Está tudo bem com teu marido? Geazi vai ao encontro da Sulamita e faz essas perguntas. Sabe o que ela responde? Está tudo bem. Isso já me fala de que, é claro, você não vai falar os seus problemas para todo mundo. Ela tinha deixado o filho morto em casa. Mas quando ela chega diante do profeta, a Bíblia fala que ela cai aos pés dele. E ela clama: porventura eu te pedi um filho. E muitas vezes nós estamos no fundo do poço, arrasados no lamaçal do pecado, destruídos, aprisionados, mas não temos coragem de abrir a nossa boca e dizer: eu preciso de ajuda, eu deixei de crer, eu me afastei, me ajuda.
Acredite, ainda existem homens e mulheres de Deus que podem ajudar você. E a vida de Jesus ressurreto é uma ressurreição, irmãos, todos os dias. Você sabe a luta que você trava todo dia, não é verdade? Ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue viver, porque Deus, Ele é um Deus relacional e Ele nos fez como seres relacionais. A história o tempo todo mostra isso. Jesus, os discípulos, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a comunidade, a igreja. E ainda que você tenha feridas, ainda que você tenha sido decepcionado, essa é uma marca de que Jesus ressuscitou e habita nos nossos corações. Você precisa quebrar essa barreira em nome de Jesus. Amém? Guarda esses problemas para o momento certo que Deus vai preparar para você abrir a sua boca, confessar, chorar, deitar no chão, falar: eu estou arrebentado mesmo. E Deus vai levantar um homem e uma mulher para sarar isso em você. Amém? A segunda evidência na vida de um discípulo da ressurreição, eu vejo no convite que esses dois discípulos fazem para Jesus. Quando Jesus está chegando ali e vai passar adiante, eles dizem: fica conosco. Hoje nós fazemos tudo pela internet, né, gente? Compramos pela internet, pagamos pela internet, damos aula pela internet, tudo pela internet. Só não dá para ter uma vida com Jesus pela internet. De repente, um cano na sua casa estoura, aí o encanador vai lá resolver. Tem como resolver pela internet? De repente você sofre um acidente, tem uma ferida aberta, tem como resolver isso pela internet? Você tem que convidar Jesus para entrar na sua casa fisicamente e entrar aqui também. A grande verdade é que, além de falharmos nos diálogos, a gente tem deixado Jesus, às vezes na igreja, às vezes nos cultos online, já é o bastante, né? Mas Jesus, Ele espera um convite. Ele espera ir além. E Jesus não vai arrombar a porta da sua casa, você sabe disso. Ele espera um convite. Existem milagres que Deus tem para a sua vida, meu irmão e minha irmã, que não vão acontecer aqui na igreja. Preste atenção nisso. Vão acontecer lá dentro da sua casa. Existem situações que Deus tem para tratar na sua vida que não vai ser aqui na igreja. Essa comunhão é fundamental. O salmista diz que é nessa união que Ele ordena a sua bênção. Mas existem coisas que Jesus precisa dar uma chegadinha lá na sua casa para resolver. E falta um convite. Jesus, vamos comigo hoje. A Bíblia conta que certa vez Jairo estava com a sua filha, praticamente morta em casa. E ele vai até Jesus e chama Jesus para ir até a sua casa. Jesus já chega lá botando ordem. Coloca os curiosos tudo para fora. Sabia que na nossa casa é cheio de gente curioso? Já bota os curiosos tudo para fora. Gente que estava fingindo, que estava chorando. E entra para dentro. Só Jesus, a mãe e o pai e pouquíssimos discípulos. Talvez Pedro, Tiago e João. E ali ele ressuscita aquela menina com a porta fechada. Talvez o milagre que você espera depende de um convite que você, como um discípulo que tem Jesus como ressurreto na sua vida, precisa fazer. Um convite lá para sua casa, um convite para aqui, para que Ele faça morada, para que vocês se alimentem juntos da palavra, para que você seja vivificado. Você precisa fazer esse convite. E a última coisa que eu quero dizer sobre a evidência da ressurreição de Jesus na vida de um discípulo é uma mudança imediata. A Bíblia diz que quando aqueles discípulos reconhecem Jesus,
imediatamente, eles voltam para Jerusalém. E já era tarde. Era 11 quilômetros mais ou menos. Talvez eles passaram a madrugada inteira caminhando. Quem sabe se fosse um de nós, a gente ia ficar todo feliz e ia dormir, tipo assim, amanhã cedo nós vamos, caminhar de manhã é melhor, ainda mais aqui em Boa Vista, né, gente? É bom de madrugada, cedinho, mas não. A mudança foi imediata. Não tem como reconhecermos Jesus e não termos mudanças imediatas na nossa vida. Não tem como dizermos que somos discípulos de Jesus se nossa vida está sendo as mesmas coisas todos os dias. Tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que ter mudança todos os dias. É todo dia um não para o pecado. É todo dia um tempo de oração. É todo dia uma renúncia para que você tenha tempo com Deus. E não ficar adiando, não, vou amanhã eu acordo mais cedo. Não, em janeiro eu começo a ler a Bíblia. Não, quando eu encontrar com o meu discipulador. Não, quando eu estiver na igreja. É imediato. E se a nossa vida não está sendo transformada diariamente, infelizmente, não há evidências do Cristo ressurreto em nós. Mas eu tenho certeza que Deus encontra aqui nessa noite discípulos que têm conversado com Ele, que têm convidado Jesus para dentro de suas casas e que têm mudado diariamente a sua conduta de vida. O caminho para Emaús é o caminho da tristeza, da frustração, das discussões, da decepção, da depressão, do medo, do pavor, da angústia, das incertezas. E se você sente, porque todos nós temos sido acometidos por esses sentimentos, mas se você sente isso, eu quero te dizer que você precisa sair do caminho de Emaús e precisa voltar para o plano original que Deus tem para a sua vida. Sabe, meus irmãos, a primeira Páscoa judaica aconteceu na última noite em que os israelitas estavam no Egito. A Bíblia diz que depois de 9 pragas, Faraó ainda não tinha liberado os israelitas. Então Deus chama Moisés e dá a ele instruções de que viria a 10ª praga e que todos os primogênitos morreriam, ninguém escaparia. E a palavra conta que Moisés é instruído por Deus para que o povo israelita sacrificasse um cordeiro, passasse o sangue por cima das portas, e eles deveriam comer preparado, sandália nos pés, cajado na mão, porque a qualquer momento Deus ia libertar eles. E você conhece bem a história, o anjo da morte veio, e as casas que tinham o sangue, a morte passou por cima, e os israelitas foram poupados e libertos. A palavra Páscoa tem como significado passagem, passar por cima. Jesus passou por cima da morte, para que eu e você tivéssemos vida. E Jesus quer chamar hoje discípulos que passem por cima do orgulho, do medo, da dor, da falta de compromisso, da displicência, da preguiça, do desânimo. Essas são as evidências que Deus deseja encontrar em nós como verdadeiros discípulos de Jesus. Não basta dizer que o túmulo está vazio. É preciso mostrar com a nossa conduta de vida, com a nossa maneira de viver, o Cristo ressurreto nas nossas vidas. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu quero orar por você. E eu quero conclamar hoje discípulos
que tenham impregnado em seus corações essas evidências. Discípulos que talvez ouviram essa palavra e pensaram: eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso fazer uma mudança. Eu não tenho vivido como um filho que realmente desfruta da vida, aquela vida que Jesus pagou lá na cruz. Quem sabe você tem vivido aprisionado no medo. Irmãos, nunca o medo aprisionou tanta gente. Nunca as incertezas permearam tanto a vida das pessoas. Nunca estivemos tão incertos acerca da nossa vida. Mas Deus disse: há uma certeza para a sua vida, é a vida eterna, que depende muito da forma como nós estamos vivendo hoje. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nessa hora. E eu quero fazer aqui um apelo ao coração dos discípulos, que o coração queimam enquanto estão aqui. Quem sabe desde o momento que você chegou, o seu coração já está queimando e você não entende o porquê. É Deus te falando: eu quero resgatar você. Ele foi atrás daqueles discípulos que mal sabemos o nome. Cleopas tem seu nome mencionado e o outro a gente nem sequer sabe. Eles eram importantes e você também é. Esteja você onde estiver, aqui no templo, em casa, no trabalho, Deus morreu na cruz para resgatar você, para que você tivesse vida. E não é uma vida de pânico, de medo, de incertezas, de dúvidas, de depressão. Não, Jesus quer estar pertinho. Ele quer te perguntar: ei, o que está acontecendo? Sobre o que você está falando? Quais são os seus medos? Fala para mim. Me deixa entrar. Me deixa consertar essas feridas. Só assim você poderá mudar a sua vida. E eu quero orar por você. E embora nós não possamos tocar uns nos outros, hoje eu quero fazer um convite para que venha aqui à frente aqueles que querem dar um basta de tudo que tem vivido até agora e que tem mantido seus corações reféns de tudo que tem cercado as nossas vidas. Hoje é noite de ressurreição. Deus quer ressuscitar vidas e corações. E acreditem, meus irmãos, o maior mal que tem assolado a terra não se chama Covid-19, mas são as mortes espirituais que estão rondando o mundo e ceifando vidas. Mas eu creio que nessa noite muitos corações serão ressuscitados e dirão: Ele ressuscitou, e ressuscitou também no meu coração. Toda a igreja permaneça com os olhos fechados, e você também que nos assiste, aí onde você está, comece a orar ao Senhor. E eu quero convidar aqui na frente aqueles que querem reconhecer o Senhor Jesus, assim como aqueles discípulos reconheceram. Talvez até agora os seus olhos estavam vendados, mas agora você sente essa presença. E se você quer reconhecer Jesus publicamente, vem até aqui à frente, eu quero orar por você de perto. Se você quer dizer: Jesus, sem o Senhor não dá mais, corre aqui que eu quero orar por você e declarar uma nova caminhada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E você que nos assiste, se você também quer fazer essa oração, escreve aí. Escreve: eu também quero reconhecer Jesus. Talvez você seja um discípulo, mas o seu coração perdeu a esperança. Deus está te chamando, dizendo: o meu filho morreu por você. Talvez você é um discípulo que o coração esfriou. Você está aqui no templo: pastor, eu deixei mesmo de crer. A frieza tomou conta do meu coração, o medo, a incerteza, a depressão. Eu estou ferido como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Mas eu tenho medo. Ei, vence esse medo aí agora e vem aqui no nome de Jesus. Saia do seu lugar e vem aqui, porque Deus quer renascer no seu coração. Hoje é noite de ressurreição.
E Deus tem vida, e vida em abundância. Não é uma vida aprisionada, não é uma vida escondida, é uma vida na luz. É uma vida que vai fazer saltar de você a alegria da salvação. Aleluia. Se houver mais alguém, meus irmãos, como eu disse durante essa palavra, hoje é noite de pisarmos em cima do orgulho, do medo. Deus está te chamando. Feche os olhos, igreja, e comece a interceder. Deus quer quebrar cadeias aqui hoje. Deus quer quebrar grilhões. Tem gente aqui que Deus está falando: vem, vem, eu quero resgatar você. Não tenha medo. E se tiver alguém aí, escreva, nós vamos orar agora. E eu quero fazer uma oração e todos vão repetir, amém? Aqueles discípulos já conheciam Jesus, amém? Mas eles reconheceram Jesus no partir do pão. Vamos reconhecer juntos a presença de Jesus? Então feche os seus olhos e vocês que estão aqui na frente, digam assim: Senhor Jesus. Vamos orar todos juntos. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz para me salvar. Eu reconheço a morte como uma garantia da vida eterna. Eu reconheço que o Senhor ressurgiu dentre os mortos e que está sentado à destra de Deus e que voltará para me buscar. Firma os meus passos, firma os meus joelhos, me ajuda, Espírito Santo. Eu quero viver toda a eternidade com o Senhor na glória. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos sim, Deus, a Tua presença e nos sentimos constrangidos. Que presença gloriosa é essa no nosso meio. Adore a Senhor, igreja. E eu quero abençoar a vida desses irmãos que aqui estão com o coração contrito, quebrantado. Ah, Espírito Santo, acende essa chama. Faz queimar, não apenas aqui nesse momento, mas todos os dias da vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa mulher, dessa moça. Espírito Santo de Deus, faça queimar a alegria da salvação. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que hoje renasce em você os sonhos, a alegria, a confiança. Nós mandamos embora toda tristeza, toda decepção, toda dor, toda frustração, tudo aquilo que tem prendido os seus passos. Em nome de Jesus, você vai andar como a corça. Assim como ela suspira pelas águas, a sua alma vai suspirar de sede da palavra pelo Senhor. E você vai sair daqui com o seu coração transbordando. Porque essa é a vida que Deus tem para cada um de vocês. Vida em abundância. Olhe para mim, gente. Parabéns. Eu vejo Deus abraçando vocês. Parabéns. Olhe para a igreja, irmãos. Essa família vai ajudar a cuidar de vocês. Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Deus abençoe vocês. Não podemos abraçar, mas eu tenho certeza que vocês sentiram o abraço do Espírito Santo. Só um minuto. Vou pedir para vocês acompanharem esses irmãos, porque nós queremos ligar para vocês. Eles vão anotar o telefone e a gente vai entrar em contato. Amém? Por favor, acompanhem esses irmãos. Vamos glorificar o nome do Senhor mais uma vez com essa canção. Já no refrão. Erga suas mãos e declare: digno! Digno é o Senhor. Só Ele é digno.
cante de boca fechada, cante. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Erga suas mãos bem alto. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Ele morreu por você, ele morreu por mim. Mas ressuscitou. Aleluia, obrigada, Jesus. Digno é o Senhor. Continue adorando ao Senhor.